a gente vai fazer essa conversa que é bem, eu acho que é uma troca muito interessante, né? A gente tá aqui aproveitando esse momento em que eu não posso aqui, tô aqui no ateliê e ela tá em casa também, e a gente pode aproveitar para poder conversar um pouco e bater um papo e tirar as dúvidas, né? E se mostrar que a gente pode ter esse momento de relaxamento muito bom com a aquarela. Então vamos lá, gente. Deixa eu chamar a nossa convidada de hoje. Ela é aluna, é a Maria Antonieta e ela mandou uma foto pra gente de um dos exercícios dela e a gente vai conversar um pouquinho. Ai, que bom encontrar você pessoalmente no que é possível. Muito É muito bom legal. mesmo. Eu estava já Muito. sentindo falta desse momento aqui do ateliê ser um momento de acolhimento, né? A gente já está um ano assim sem conversar muito com os alunos. Eu achei que esse tempinho seria muito bom para a gente poder se ver, né? Sim, Conversar é. sobre o trabalho, chegar um pouquinho mais perto. Eu acho que vai ser um momento de troca muito bom. Antes da gente começar, eu quero perguntar para você o seguinte: como é que você me achou? Como é que foi esse encontro com a aquarela? Como foi o encontro aqui com o ateliê? Porque a live de ontem foi com a Ana e a Ana já era aluna aqui do ateliê presencial e passou, né, nessa transformação toda. Ela ficou agora nossa aluna online, né? Porque a gente ainda está sem poder receber o pessoal aqui. Mas e como foi você? Como você encontrou com a gente? Como é que foi esse momento da Aquarelas? Conta um pouquinho pra gente a sua história. Bom, então, eu me aposentei em 2019, no início do ano, e sempre tive vontade de fazer alguma coisa relacionada à arte, mas não sabia ainda o quê. E estava buscando alguma coisa. Aí uma amiga comentou: eu estou fazendo um curso online de aquarela. Era num site estrangeiro. Isso Uhum. já era final de 2019. Eu me matriculei, foi um curso super rápido e eu me interessei, mas eu queria alguma coisa pessoal, que tivesse um contato mais pessoal, uma aula ao Sim, vivo e a sim. cores, né? Senti falta disso. E eu busquei na internet algum curso de aquarela aqui no Rio de Janeiro. E achei o teu, achei ateliê que é área escuro, pois é. Mas aí já era mês de dezembro, época de férias. Você até me mandou um zap dizendo: olha, estou viajando, o curso já está entrando em férias e tal, o ano que vem Sim. recomeçamos. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia e eu já tinha engavetado tudo, porque eu cheguei naquele ponto que precisava de uma De uma assistência ajuda, né? maior. Uhum. Exatamente, de uma troca, uma assistência maior. E aí, de repente, eu vi na internet, eu vi a aquarela da quarentena. E comecei a acompanhar a aquarela da quarentena. E como eu já tinha entrado em contato pelo Zap em 2019, quando você lançou o Aquarela para Iniciantes online, eu rapidamente me matriculei. E Olha, aí que eu fui me ótimo! envolvendo, e depois eu fiz o Aquarela Floral, e agora estou começando os grandes pintores, já estou no terceiro. Já passeando por todos os cursos, assim. Esse É, projeto da Aquarela da Quarentena foi muito legal, assim. Foi um momento muito foi importante para mim espetacular. também, sabe? Que foi um resgate, assim, pelo menos eu falo que é quase um podcast, que eu fico lá conversando, contando o caso e pintando junto, esse momento quase que de meditação ali que eu vou fazendo, conversando com a pintura e conversando com quem está me ouvindo também. E eu fiquei uns 2 meses agora assim, eu pintando, mas sem continuar, né? Estava totalmente dedicada à montagem do curso dos grandes pintores, aí eu dei uma paradinha. Mas eu também senti falta desse momento matinal ali do meu relaxamento, daquele momento sem a cobrança, né? Eu só abri meu caderninho ali, começa a pintar, saiu bom, saiu, não saiu, tá bom também, não tem problema. É bom a gente ter esse momento do aceitar, né? Ai, tá bom, é um exercício, não precisa ser nada demais. Então, essas pinturas de todo dia, assim, eu acho que elas estimularam bastante gente também a poder
criar essa rotina, assim, né? Esse trabalho Uhum. de contato com a própria aquarela. Foi muito bom. Que bom que você chegou com a gente também através de um sonho antigo, né? Assim, de poder pintar, que foi meio que Sim. interrompido nesse momento, assim, de a gente ficar mais recluso, né? Ficar um pouco mais em casa, mas que deu certo, né? Deu certo de poder acompanhar os cursos aqui. E agora a gente está Deus, podendo deu bater um super papo certo. também. Ah, Eu quero agradecer demais, Maria Antonieta, porque você sempre manda e-mail pra gente, eu recebo seus e-mails, a gente avalia os trabalhos, e esse contato agora, assim, também meio da gente se ver, sempre vai ser um bom motivo para a gente poder conversar mais ainda sobre os seus trabalhos. Eu vou agora só dar uma viradinha aqui, que eu tô com a sua imagem. uhum. Eu recebi as duas imagens, eu imprimi aqui a do aquarela Da floral, para a gente Tulipa, sim. trabalhar. Porque eu Uhum. tô com as minhas pranchas aqui e por coincidência eu estou com uma tulipa vermelha aqui também no ateliê, então dá pra gente até comparar com a própria Ah, florzinha original. E depois no final eu faço um pouquinho do fundo da imagem dos grandes pintores para você continuar lá no seu trabalho. Porque o jarro de uhum. flor tá super bonito. Eu só não tô com ela impressa aqui. Mas aí o fundo a gente treina um pouquinho para poder ganhar mais destreza ainda nessa mão e alavancar cada vez mais as suas pinturas. Eu peguei as minhas pranchas para a gente poder ver o exercício, né? Que tá assim, perfeito. A minha figura aqui só tá um pouco mais escura porque é da impressora. É a impressão da sua foto. Mas não é que não é que o papel é escuro nem nada, não, viu, gente? É só uma impressão da foto que ela mandou. Então, o exercício era esse que a gente fez na aula. São as tulipas vermelhas, onde a gente treina um pouco, né? Toda a paleta mais avermelhada, mais a construção da figura da flor, que é a tulipa. E aqui a gente faz uns exercícios antes para poder treinar bem a mão antes de chegar lá na florzinha. Bom, em composição, ela ficou super boa. Eu achei que ficou muito legal o seu trabalho. Obrigada por ter mandado um trabalho tão bonito assim para a gente conversar. É legal quando eu vejo o trabalho bem feito, que eu vejo que deu certo, assim, a gente conseguiu conversar sobre os objetivos da aula e eles funcionaram. Então, o seu trabalho assim já está de início, já está ótimo. A gente pode só pensar em pequenas soluções, assim, para criar um pouco mais de volume nas flores que de volume elas estão bem feitas. Um pouquinho mais de luminosidade ou algo assim, para que elas fiquem mais ainda estrondosas, né? Mais abertas, mais frondosas, mais bonitas. Então, vamos lá. Deixa eu pegar meu papelzinho aqui para a gente começar. Nessa aula, eu usei uma variação de 3 tonalidades de vermelho. Mas dá para a gente fazer isso com outros também. Não é só os da aula que tem que ser necessariamente os que a gente vai usar. Deixa eu pegar uma pétalazinha também aqui, da minha convidada aqui também, que hoje a gente tem uma tulipinha vermelha. Vou botar ela para cá. Essa aqui já está abrindo. Ó, pra gente ver bem aqui, ó. Ó como ela conseguiu fazer assim direitinho, ó. Tem bem, cada tulipa vai ter um jeito. Essa aqui tem uma marcação um pouquinho mais forte, até porque ela já estava meio murchando. Eu peguei essa aqui que já está quase murchinha. Mas o interessante é que a tulipa tem umas áreas bem de luminosidade, tá vendo? Não sei se na foto perdeu na hora de eu imprimir, mas é interessante deixar levemente uma passagem de tom. Não precisa mexer nesse trabalho aqui, não. Isso aqui fica como dica para um próximo trabalho. Então, na hora de preencher o espaço, é, a gente pode criar aqui uma área mais luminosa, mesmo não tendo um branco para a gente trabalhar. Por exemplo, eu estou aqui mais ou menos com o desenho da tulipa. Fazendo aqui. Aqui, ó. Vai ter que esperar secar só um pouquinho para a gente continuar. Mas aí, ó. Aqui tem mais áreas de sombra, eu vejo aqui dentro tá perfeito. A gente precisa mesmo dessas de dentro um pouco mais escuras para a gente poder
ter esse volume, esse aqui saiu certinho. Essas da frente aqui só que poderiam ser levemente mais claras, mas não em tudo. Só em pequenos pontos, porque isso cria a chance dela vir mais à frente. A mesma coisa nessa de cá. Abrir um tiquinho assim, ó, de luz pra cá, luz pra cá. Agora aqui funcionou. Aqui tá certinho. É só que aqui dá volume, tá vendo? Eu tenho uma área mais clara e uma área mais escura entrando pra cá. Isso vai fazer sempre que a pétala funcione esse movimento. Porque ela tem um movimento, ó. Eita. Ela não é reta, né? Ela é volumosa, assim. Aí, quando a gente vai pintar, a gente cria um... Isso até é um problema pra gente, porque a gente tem uma figura que tem um movimento tridimensional e a gente tem um papel bidimensional para criar essa ilusão. Então, na hora da gente pensar nessa ilusão, né, da forma que a gente precisa acertar, esses pontos luminosos vão ajudar a gente a caminhar. Então, eu coloco aqui em alguns pontos mais escuros, mas eu posso deixar a primeira camada aparecer. Você não precisa tampar tudo. Pode deixar aquela primeira guarda que deu antes como um ponto de luz mesmo. Não precisa tampar. E assim você cria mais volume ainda, dá a chance do seu trabalho deslanchar, ó. Se quiser deixar secar, dá pra gente ainda fazer esses contrastes super fortes. Deixar aqui mais claro, deixar esse lado de cá mais escuro. E aqui também. A cor vermelha não é uma das mais fáceis. A gente acha assim que eu não sei, eu tenho a impressão de que às vezes a gente pensa que os escuros, tipo os azuis, são mais difíceis e tal. O vermelho, ele tende a manchar muito. Então, preencher um espaço com vermelho não é tão fácil assim quanto a gente imagina. E o próprio pigmento é super forte. Então, na hora de lavar também ou corrigir, ele mancha. Então, sempre deixar pensar no seguinte: menos camadas quando for trabalhar com vermelho, assim, já colocar a cor vermelha na hora mesmo, assim. São 3 camadas que eu preciso resolver, por exemplo, é a clara, a intermediária e a mais escura. Então, quando trabalhar com a mais escura, já faz aqui bastante forte o seu tom de vermelho, para você ir direto com ele já naquele tom, para não ficar passando muitas camadas por cima, para ele manchar menos. E lembrar de deixar respirando um pouquinho essa primeira camada mais luminosa de trás, porque aí ela te ajuda a criar essa sensação do volume mesmo, que assim fica mais fácil. Para fazer, aí na hora da gente trabalhar a tulipa, tem várias soluções, né? Se quiser fazer ela bem desenhada, bem como ela está próxima do original, um pincel fininho, como eu estou trabalhando aqui, ó, ele vai ajudar. Porque ele vai criar essas linhazinhas bem fininhas. Mas isso aqui, só se desejar fazer bastante detalhe. Se não quiser muito detalhe, essa solução aqui também já funciona para o que a gente quer. Não precisa chegar ao máximo, assim, de detalhamento, né? O objetivo até nosso do curso é se inspirar nas flores, é trabalhar o colorido, aprender, claro, a forma e tal, mas não precisa ter um rigor científico de trabalho. Outra coisa que você empregou super bem foram essas outras tonalidades aqui dentro, que elas casaram direitinho com os tons, porque para fazer as sombras do vermelho, né, às vezes a gente tem a impressão que tem que botar muitas camadas de vermelho para ele criar esse sombreado. E não necessariamente, a gente pode lançar a mão de outros tons, como azul, que eu botei agora aqui, um violeta, e ele ajuda a gente a fazer esse tom mais forte. Ele encaixa super bem na paleta do vermelho, né? Que o vermelho, quando a gente faz um tom assim, o vermelho ele satura rápido, ó. Se eu botar aqui alguma coisa aqui em cima de novo,
eu vou fazer uma variação da mesma coisa, né? Eu não vou conseguir colocar uma sombra nem nada. Quando eu coloco mais uma tonalidade, aí eu consigo trabalhar, ó. E já crio aqui uma variação. Então, super funcionou. Aqui deu super certinho, assim, pela minha foto eu vejo que as sombras foram para trás no lugar que deveriam e aqui as partes da frente ficaram luminosas. Agora é só lembrar disso, não precisa tampar tanto as camadas, pelo menos nas flores nas pétalas da frente, porque assim a gente garante um volume maior. Essas aqui vão ficar vistas mesmo, elas vão vir para frente se a gente deixar pontos mais claros. Mesmo que no nosso original a gente não enxergue tanto. Se você estiver olhando uma original, né, como aqui, ó, a gente não vai ver exatamente tantas áreas claras como a gente colocou aqui. Mas eu deixando respirar essas áreas de mais da primeira camada, eu crio uma ilusão. É mais fácil fazer isso na hora da pintura do que tentar chegar exatamente ao tom que está aqui, com muitas camadas por cima. A gente consegue achar o tom fazendo essas misturas aqui. Mas essa, não sei se dá para ver aqui, ó. Olha como aqui no vídeo, que eu tô vendo de frente, olha aqui como no vídeo a gente consegue ter umas áreas luminosas e áreas escuras na mesma pétala. Essas prés da frente aqui vão sempre funcionar, vão ficar sempre mais bonitas. E não importa muito a cor da tulipa, não. Ela vai ficar sempre mais arredondadinha assim. Pode ser uma tulipa vermelha, como a gente fez, pode ser uma tulipa amarela, roxa, enfim. Até tem uma que eu pintei essa linha nova que eu tô pintando, que eu peguei uma referência de uma tulipa preta. Ela é quase roxa, mas como ela bate muita luz nessas da frente, ela tem um brilho intenso, mesmo sendo aquela tulipa escura. Porque a própria... Aqui, ó. A própria pétala é assim, ela reflete um pouco de luz. Então, deixar mesmo clarinho não tem problema. É que a gente, às vezes, tenta ver a cor como um todo. Mas para criar ilusão, na pintura, deixar a luz, pelo menos com a camada da primeira, né, a primeira etapa, aparecendo ainda, a gente cria mais fluidez e mais transparência. Agora vamos às folhas. Tem alguma dúvida? Pode perguntar. Tá, eu tive, acho que mais dificuldade, eu achei super legal essas suas dicas, né? Mas na folha, por exemplo, para fazer a parte escura, ficou meio manchado, então eu tive que ficar Uhum. trabalhando em cima da Em folha, cima da limpando um folha. pouco, refazendo. Então, vamos fazer agora uma folhinha. É, eu também tenho aqui, eu vou pegar em outro, a gente não. Vou botar aqui, mas eu vou mostrar só esse meu desenho aqui da folha. Justamente, a folha, a gente precisa também botar já o escuro chegar no tom mais forte. Eu acho que o verde também é uma questão, e, e a gente às vezes tem um pouco mais de dificuldade, porque o verde ele vem muito através de mistura, né? Então vamos pensar assim. Na hora de eu começar a primeira camada do verde, vou pegar aqui uma mistura de amarelo com verde mesmo. Aqui. Quase a mesma ideia quando a gente fizer as pétalas da tulipa. Essa primeira camada que a gente trabalhar, ela tem que ser mais transparente. Ela não pode ser muito grossa. E se vier grossa, quando a gente for colocar o outro tom por cima, vai ficar com aquela cara mais manchada mesmo. Então, tenta sempre pensar que essa primeira camada, esse primeiro movimento de pintura da folha, pode ser com a tinta mais transparente que você conseguir dar. A gente pode fazer as folhas da tulipa ou numa camadinha verde ou numa amarelada, dependendo do tom da folhagem que você vai ter, dessa primeira camada a ser dada, né? Pode ser uma primeira camada amarelinha. Então, essa primeira camada, quando ela vem mais transparente,
mais diluída, né, mais fluida, a gente consegue chegar na camada mais escura sem manchar muito, porque ela vai ter pouca pigmentação. Então, fica mais fácil de criar sobreposições. Vou deixar aqui secar só um instantinho. Na verdade, acho que eu vou adiantar aqui nossa secagem, viu? Vou pegar um secador de cabelo e a gente adianta aqui um pouco. O secador de cabelo não é meu movimento predileto para secar, não. Mas ele é bom para adiantar. Eu prefiro... Ui! Tá pra cá. Deixa eu só fazer aqui, vai fazer um barulhão. Ah, pronto. Menos barulho. Acabou a folha. Pronto, já secou. Só uma observação sobre o secador de cabelo. Eu não gosto de usar porque eu acho que ele dá uma esmaecida na cor. Então, para fazer a explicação, exercício rápido, tudo bem, se a gente precisar. Mas eu tenho essa sensação de que a cor não fica tão bonita depois que eu passo o secador. E outra coisa, ele pode dar uma envelhecida mais rápida no papel também. Então, se a gente ficar sempre jogando esse calor em cima, o vento, a fibra que estava aqui relaxada com essa primeira aguada que eu coloquei, ela vai secar muito rápido. E aí ela pode dar uma desgastada na fibra do papel. Então, não é uma solução que eu gosto, e que não é uma solução que eu uso sempre, mas aqui, para adiantar, eu vou colocar. Ó, na verdade eu vou fazer duas coisas aqui. A gente pode preencher também essa parte escura, é porque assim a gente perde um pouco o domínio, mas a gente pode preencher uma parte escura da folha já numa primeira camada. Se você quiser tentar essa solução, pode ser que funcione também. Só que a gente domina menos aonde essa cor vai chegar. Então aqui a gente vai fazer ela em camadas secas, e aqui eu vou mostrar mais ou menos como se a gente estivesse fazendo, não esperando secar, já vindo da camada clara para mais escura. E já coloca de uma vez. Quando eu coloco assim, tá vendo? A tinta vai se espalhar pelaquela área. Quando eu começo a dominar, né, começo a pensar aonde eu quero que essa tinta entre no detalhamento, eu faço ela na área mais seca, né? Respeitando a secagem entre uma camada e outra. Aqui eu vou resolver essa pintura em 3 camadas. Deixa eu ver se dá para ver aqui a mistura. Agora sim. Eu estou misturando amarelo-limão com azul ultramar. Eu gosto bastante dessa mistura. Mas veja só, a primeira camada está bem seca e está transparente. A minha segunda camada que eu venho aqui em cima, ó, ela ainda vem fluida, tá vendo? Para que ela se deposite sobre a minha área do papel e eu consiga ali, ó, levar ela sem que ela fique manchada, porque eu tenho tinta para isso, ó, eu tenho aquela gotinha. Então, a primeira camada que eu dei, que foi a área luminosa, ela vai continuar ali, eu não vou preencher. Essa segunda camada que é mais escura, eu posso deixar ela secar aqui, para eu depois vir criando um novo trabalho aqui em cima, que seria a terceira camada. Aí, a partir dessa terceira camada, eu já começo a diminuir a minha interferência no trabalho, porque senão ela vai ficar manchando e vai acabar tirando a tinta do que colocando. Quando eu trabalho com uma mancha inicial amarela, eu posso fazer um volume com um verde mais claro. Aqui. E vou desmanchando. E não tampo todo o amarelo que a gente trabalhou. Deixa aí, vamos dizer que aqui é uma área clara. E depois posso vir com a área escura, ó, e criar um contraste. Como se essa parte aqui fosse uma parte interna. Vamos fazer uma parte interna da folha aqui.
Kiara, Oi. oi. Você Fala. desmancha com a lateral do pincel ou com a ponta? Com a ponta. A Com a ponta, ponta mesmo. com a ponta mesmo, porque eu vou interferir menos na superfície do papel. Se eu deitar muito meu pincel, ele pode Uhum, puxar onde não deve. Aí a pontinha uhum, do pincel eu consigo dominar ali, ó. Eu quase não encosto. Quando eu desmancho, na verdade, ó, vou desmanchar aqui. Eu faço esse movimento. Eu lavo, seco um pouquinho, pego aqui, ó, a emenda. uhum. Daí eu lavo de novo, seco um pouquinho e volto aqui na emenda. Com a ponta, ó. Não muito assim. Com a ponta. Tá. Uhum. Com essa ponta eu domino mais o detalhe. Se eu tivesse fazendo uma mancha, mancha qualquer, não tem problema, ó, uma mancha que leva muita tinta, aí isso não vai ser muito relevante, porque eu vou fazer realmente um movimento bagunçado. Agora, se eu quero um movimento mais detalhado, em que eu precise ter uma organização, né, naquela imagem, aqui, para eu desmanchar, eu vou trabalhar aqui. Ah, outra coisa que eu ia falar também aqui, ó, que às vezes a gente evita uma mancha boa quando quiser fazer essas passagens aqui. Que o que, na verdade, o que vai dar a mancha, aquela mancha que você comentou da folha, é a próxima camada aqui, que é mais suscetível a manchar, não essas duas que a gente já fez. A gente tem duas soluções. Quando está direto no papel branco e você vem com uma cor mais escura, o interessante é você botar um pouco de água naquela mistura anterior, aqui no godê, e depois levar ela para o papel, porque assim você consegue desmanchar, você já se ajuda fazendo uma passagem tonal. Então, ó, aqui. Então, quando eu venho com a água direto, eu não crio isso aqui. Se eu faço essa modificação, né? Porque aqui eu estou bem escuro, aí eu venho com a água direto, eu acabo criando uma mancha aqui. Não quer dizer que isso seja ruim. É porque às vezes a gente não quer fazer isso, né? É muito comum a gente fazer vir direto com a água e jogar aqui e depois ela desarruma, desalinha a tinta toda. Então cria aquelas manchas. Quando eu não quero fazer isso, eu ponho uma camada de água antes aqui no no meu godê, Godê. eu já diluo a tinta. Eu já me ajudo. Eu já vou chegar com ela diluída ali sobre a minha camada. E depois eu só puxo com a água quando estiver sobre o papel. Então, isso é um modo. Outro modo de desmanchar, eu vou fazer desse lado aqui, com o verde bem escuro. Eu vou pegar um Perilene Green, que é um verde mais forte, ó. Ele já está pronto. Imagina que você precisa usar um verde muito escuro sobre uma área qualquer do seu trabalho. Pode ser uma área clara ou uma área que já tem uma camada mais escura. Aí a gente coloca aqui. Para sair desse contraste super forte, ó, essa camada aqui muito escura que tem, para eu desmanchar e fazer ela se fundir com a camada de baixo, às vezes é mais interessante eu pegar a própria cor de baixo e puxar, ao invés de eu puxar com a água. Eu vou Hum. conseguir fazer esse movimento mais, ele ser mais fácil de eu dominar do que a água. Então, aqui, ao invés de eu puxar com a água direto, eu puxei com o amarelo. E depois eu venho com a água, ó, só direcionando essa última etapa para ela não manchar. Então, fazer essas passagens assim, quando você estiver saindo de uma área muito escura e seu fundo estiver muito claro, ache um tom Uhum. intermediário antes de vir com a água, porque aí Uhum. você Tá. não desalinha a tinta, ela se reorganiza ali no seu papel. Aqui ainda tá. Uhum. Eu queria fazer a mesma coisa aqui nessa área que é meio intermediária, que aqui já tem duas camadas, né? Ali já tinha uma só. Então fica mais fácil. Deixa eu secar aqui de Uhum. novo para a gente adiantar o nosso processo. Bom,
Eu daqui vejo na hora, nitidamente, que a cor esmaece quando eu ponho calor em cima, gente. Eu não gosto. Mas vamos adiantar aqui o nosso processo. É, tá vendo aqui? Tá seco e a gente vai vir com uma camada mais escura. Lembrando que aqui já tem, é a terceira camada que eu vou colocar aqui em cima. Então, se eu pego a água direto para cá, a chance de eu abrir buraco com a água direto é muito grande. Então, isso dá uma lambancinha. Por que que ela vai abrir um buraco? Porque, aqui, ó, já tá abrindo, tá vendo? Porque eu molhei tudo de novo. E aqui a tinta já estava se organizando. Aí, na hora de eu tirar aquele excesso de tinta, olha os buracões que eu tô fazendo aqui, ó. Isso acontece demais. Então, para a gente evitar esse processo, é mais fácil eu vir, às vezes, com um pincel menor, se a área for muito pequenininha, aí eu tenho que trocar de pincel mesmo. Venho com a minha tinta aqui mais grossa, não tão fluida, e um pincel menor, porque eu coloco ela só onde eu preciso, ó. Com um pincel menor, ele vai depositar menos tinta para mim. E aí ele vai molhar menos a minha área de trabalho. Aí até na hora de desmanchar, vou botar aqui para ver. Até na hora de desmanchar, eu posso desmanchar com um pincel menor, porque aí ele vai umedecer menos a minha área. E vai assim abrir menos buraco. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas para eu evitar melhor ainda o movimento, para não abrir o buraco, o que eu prefiro fazer é boto a tinta, boto ali, aí eu venho com um tom meio intermediário, parecido com um tom que eu já pintei por baixo. Ó, aí eu já faço aquela passagem aqui e vou desmanchando com a cor mesmo. Evito aquela buraqueira. Então aqui eu puxei, aqui eu fiz assim, o super escuro. E essa tinta, quanto mais forte for a tinta, mais chance dela fazer esse buraco aqui, porque a gente vai querer desmanchar ela. Então, ele fez aqui. Aqui eu puxei com um tom intermediário, e depois desse tom intermediário, eu puxei com amarelo. E aí sim, só para finalizar, para não ficar a marca do amarelo, eu vim com a água. Então, eu passeei um pouco entre os verdes, para eles não mancharem. Fica mais fácil de dominar aqui o processo. Porque se a gente vem direto com a água, vai abrir um buracão. E É aí, o que acontece muito comigo. é, esse momento assim é difícil mesmo de passagem. Então, tira um pouco esse momento da água e coloca ali um momento de cor para você puxar. Ajuda mais. E não é só no verde, não. É qualquer passagem de uma cor que está embaixo, né? Vai fazer uma variação das cores que está embaixo para a última que está em cima. Pode acontecer do mesmo jeito no vermelho da tulipa, porque ela vai estar bem grossinha, né? Vai estar bem forte. Então, esse movimento, a gente se ajuda aí fazendo uma passagem de tom. Todo o trabalho também desse. Deixa eu virar aqui pra gente. Ah, deixa eu só fazer a última coisa, agora que eu esqueci. Quase que não falei lá dos grandes pintores. A minha imagem dos grandes pintores eu acabei deixando em casa, mas é só para te mostrar como é que a gente vai resolver. Deixa eu pegar aqui. O fundo de uma imagem recortada, ele. Você pode molhar se você quiser. Vamos dizer que isso aqui é o meu desenho, né? E eu vou fazer um fundo aqui que está bem recortado aqui. Eu posso molhar tudo. E vou molhando para poder eu manter isso úmido e me ajudar. Mas, ó, na hora de molhar, eu não vou chegar até lá, tá vendo? Eu vou deixar um espaço. Porque se eu chego muito pertinho aqui, a chance de eu borrocar meu desenho é grande. Então, eu deixo um pedaço sem molhar. Deixa eu só molhar, vou fazer o seguinte, acho que vai ficar mais fácil ainda para ver. Eu vou sujar aqui minha água, só para ver até onde eu molhei, ó. Tô molhando ali meu fundo. Esse fundo, à medida que eu vou trabalhando, isso aqui também vai secar. Mas vai secar um pouco mais lento do que se eu não tivesse molhado o fundo. E para não correr o risco de eu rabiscar o meu trabalho,
Eu posso dar esse espaço entre o elemento e o fundo. Aí eu venho com a minha cor forte. Fazer uma cor bem forte. Eu tenho que fazer bastante dela. Aí não tem jeito. Se achar que vai usar muita cor, faz muito dela. Um fundo, por exemplo, um fundo de um tamanho como esse aqui que a gente vai trabalhar, meio quadradinho disso aqui já era o suficiente. Mas se eu estiver trabalhando dois lados, né, de um papel aqui, que eu estou num tamanho de papel A5. Se fosse os dois lados, aí um quadradinho desse aqui inteiro. Uhum. Essa cor aqui. Tá mais forte e mais parecida com os tons lá do fundo. Eu posso até criar variações tonais no meu fundo, não tem problema. Na mesma mistura aqui, ó, eu já deixo sujo alguma outra parte. E aí eu venho. Aí eu começo, ó, desenhando a minha figura aqui direitinho e largo pra lá, ó. Porque como tá molhado, a tinta ali vai se resolver quase que sozinha. Eu tenho que me concentrar aqui, perto do que eu quero delinear. E bastante tinta, aí não tem jeito. No fundo tem que ser bastante tinta. E se for um fundo escuro, já vem com o tom o mais forte que você conseguir fazer, para não ter que voltar, não ter que fazer duas vezes. Para ele não perder essa dinâmica aqui que a própria mancha da tinta faz. Aí aqui. Vamos lá. Em algum momento, as próprias cores vão se acertar e vai fazer uma mancha bonita. E enquanto eu mantenho essa última parte molhada aqui, eu não preciso me preocupar com esse lado, eu não preciso resolver esse lado. Eu me preocupo só no contorno do meu desenho. Aí aqui depois eu venho com um pouco mais de água, se eu quiser espalhar. Venho com a tinta, coloco aqui. Se fizer uma poça dessa, eu retiro, porque essa aqui pode me atrapalhar, essas poças. Aí eu vou puxando. E pronto. Então, se eu molho ali, mantenho molhado, eu me preocupo só com o que eu preciso fazer, que é o contorno do meu objeto. Depois eu desmancho ali com a água. E se eu estiver pintando e achar que secou, daí eu volto, molho mais um tiquinho para manter aquela área úmida. Mas é longe, né? É longe do desenho. É só para eu não precisar criar também uma preocupação com o resto da pincelada para lá. A própria tinta anda já que é um fundo mais manchado. Ela mesma vai caminhar. Aí ela vai fazer essa solução aqui para mim. E eu não preciso ficar preocupada com isso. Tá, olha, as dicas foram fantásticas. Agora, eu tenho uma pergunta ainda. Você viu esse dos grandes Sim, pintores? O meu fundo ficou todo manchado. sim, sim. O primeiro, essa é a minha segunda pintura. O primeiro eu mandei por e-mail na semana passada, estava um horror, mas eu mandei para. Eu não sei se você chegou a ver, eu coloquei socorro, porque ficou muito manchado. Esse aqui melhorou um pouco, mas ainda está muito manchado. Tem como consertar isso? Quando Porque eu vejo que quanto você mais mexe, piora. Pois é, você pode pensar assim, você pode deixar secar. Se for nesse caso do fundo, se você deixa secar tudo bem ali e refaz tudo, mas aí tem que refazer tudo de novo, com uma cor mais escura, você consegue tampar tipo 80% daquela mancha de baixo. Você consegue dar uma visualmente ela vai ficar nivelada. Mesmo que fiquem com pequenos desenhos da mancha, você criou uma nova mancha que vai harmonizar tudo. É como se a mancha, eu imagino uma coisa assim. É como se eu tivesse num lugar e cada pessoa estiver conversando de um assunto diferente. Então todas as manchas estão falando ao mesmo tempo e elas não estão se entendendo. Quando a gente vem com essa guarda transparente por cima, né? Com uma cor só, e passar por cima de todas, é como se você colocasse na boca de todas as pessoas o mesmo assunto. Então, por mais que elas estejam ali, todas estão harmônicas conversando da mesma coisa.
Então, dá uma aquietada ali naquele fundo que estava gritando e elas agora estão se Uhum. entendendo. Então, toda vez que você tiver um excesso de manchas, tenta vir com uma guarda por cima de uma cor harmônica, uma cor que faz parte ali do seu trabalho, que aí você joga elas todas para o mesmo lugar. Quando é um fundo, é mais fácil, porque aí você vem com um fundo neutro, um azul por cima, por exemplo, ou um cinza ou um marrom, uma cor que não, que é mais escura, mas que não vai ficar brigando com nada do seu trabalho. Aí você joga por cima, normalmente dá uma neutralizada ali e ela aquieta. Então, mas você tem que lembrar de fazer bastante tinta para você poder Uhum. continuar com aquele trabalho e sempre deixar sobrar a gotinha. Se essas manchas de baixo não tiverem com uma tinta muito forte, tiverem mais claras ou mais fluidas, você pode até molhar o papel de novo, só na área do fundo, e aplicar essa mancha de uma cor só. Se ela estiver Uhum. muito grossa e você até tiver dificuldade, você pode lavar o seu fundo. Ainda dá para fazer isso. Você lava Uhum. ele todo, sem o desenho, pega o papel toalha, passa por cima, você vai tirar todo aquele excesso de tinta, deixa Uhum. secar bem e repete. E aí você conserta o fundo. Então, a mancha Entendi. que marca, você pode tirar essa marcação. Se tiver grossa demais, lava ele e tira o excesso para repetir o processo. Uhum. Se tiver já Tá. bem diluído, vem com uma camada escura por cima que ela dá uma organizada também. Essa camada mais escura por cima é o tom mais escuro ou a tinta mais carregada, com menos Pode ser um tom água? mais escuro, não precisa ser ela mais carregada, não. Pode ser um Tá, tom não carrega acima muito, do que né? você tem. Tá. É. Por exemplo, se Tá. tiver marrons mais claros, você pode procurar. Se, por exemplo, trabalhou com um terra de siena queimada, que é aquele marrom mais alaranjado. Vem por cima Uhum. com o marrom, aquele bandique ou aquele âmbar queimado, que a gente passa por cima. Eles são levemente mais fortes, aí eles ajudam a tampar ali. Já funciona. Ou até o azul em cima do marrom também funciona bem. Se você estiver trabalhando Uhum. com marrom, o azul cabe. Lilás também Aham. cabe, fica bom, dá para acertar. Mas não Tá. precisa ser com tinta super forte. Senão fica com uma cara de guache. A gente perde a É. leveza da canela Aham. e fica com aquela cara Uhum. do guache. Mais Aham. alguma dúvida? Por enquanto, não. O que que você perguntou? Mais alguma dúvida? Ah, não, acho que as principais eram essas. Ai, que bom. Por enquanto, né? E Assim, por sempre dúvidas enquanto, a gente vai sim, ter. É, conforme a gente sim, vai trabalhando, lógico. sempre vai É. surgindo coisas novas para perguntar. Sim, nos grandes pintores eu estou no segundo ainda, o Sim, tem Monet e o bastante. Manet. Isso. Então, só dois. A partir de agora vai surgir um monte de dúvida. Um monte de outras para a gente Com conversar. Tá certeza, ótimo. sim, Bom, sim. eu vou ficando por aqui então, para não te tomar Uhum. mais tempo, mas foi ótimo. Obrigada por ter Ah, participado. Obrigada adorei por ter me também. ajudado também a resgatar esse momento de conversa aqui do Uhum. ateliê, que estava sentindo Aham, falta, e por ter sim. aceitado o nosso convite para participar. Ah, eu achei ótimo, acho fundamental esse contato, porque substitui, né? O ideal seria ter aula ao vivo, né? Mas já que não é possível, é uma forma, enfim, de aproximar, né? Sim. E, puxa, eu te vejo quase que todos os dias, mas esse contato, assim, de Ah, perguntar é. e ter a resposta, isso é inestimável. É ótimo. Fantástico, fantástico. Muito Que legal bom. você ter criado esse. Como é que você está chamando? É Estou chamando de live? chá com Kiara. É o horário do chá. Ah, só com a Chiara, beleza. Eles sentar, tomar um chá. Adorei. E aqui no ateliê, toda vez que a gente tinha aula, eu fazia um chazinho e a gente começava a nossa aula. Então, gente, eu tô super saudosa do chazinho da aula. Aham, Então, transformei esse momento num momento virtual. E aí a gente vai uhum. poder ir conversando com todo mundo aí que desejar participar um pouquinho. A gente vai agendando também. E Você foi está ótimo. fazendo, está sendo todos os dias o chá? Esse mês a gente vai fazer todos os dias e depois a gente vai organizar em outros horários também para poder, porque tem alunas que não conseguem participar nesse horário mais cedo, e aí em outros meses a gente vai rodando esse momento para dar tempo, para dar espaço, né, para Espaço todo para mundo todos. participar. Ah, beleza, ótimo, Então, foi muito adorei. legal.
Que bom, muito obrigada. Então tá bom, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou, que ficou aí. Obrigada, Maria Antonieta, por ter aceitado o nosso convite. E até mais, gente. Um beijo e tchau, tchau. Beijo, beijo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês. Tchau. Tá.